Olá, pessoal! Vamos lá para o nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai assistir essa aula. Matéria: energia solar. Eu sou o professor Fernando Soares dos Reis e estamos na nossa quinta semana de aula. E hoje vamos tratar dos controladores de carga, de bateria, claro, e os inversores. Vamos recordar, né, hoje é a nossa primeira aula da disciplina de energia solar, nossa primeira aula no modelo do ensino remoto emergencial. E vocês vão ver daqui para frente que todas as aulas vão trazer essa mensagem. Todos os direitos reservados Copyright 2020, devido à característica do ensino remoto emergencial. Aí tem o título da disciplina, que eu já falei, meu nome eu já falei. É importante vocês recordarem que essa disciplina ela está fundamentalmente baseada no livro-texto Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. É um livro de acesso gratuito do Cresesp. O link vocês têm ali embaixo. E esse livro foi escrito por autores do Brasil inteiro. Ele é um livro com vários capítulos, cada capítulo escrito por um ou dois autores. Os nomes que aparecem aqui são os organizadores do livro. Então, professor Guimarães, professor Ribeiro, Bastos, Valente, Silva e Oliveira. Vamos adiante. Então, bem importante. Ensino remoto emergencial. Vamos ler um texto padrão elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente tem as regras do jogo no ensino emergencial. Muito importante vocês terem cuidado com isso. E eu também. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos. Não posso vender apostila, muito menos vocês com esse material. Sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Qual é a finalidade? A aula de energia solar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ponto. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando autoria sob pena de plágio. Por isso que eu já avisei vocês que essas notas de aula estão baseadas no livro-texto da disciplina que eu já nomeei. A liberdade de escolha, de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Então, se você não tem uma atividade, não é, nessa disciplina que é de avaliação, que vocês têm que apresentar seminários, vai ficar muito complicado se vocês disserem que não aceitam que seja gravada a aula. Se nenhum de vocês aceitarem, fica tranquilo, porque daí a gente simplesmente não grava a aula. Ou simplesmente eu não vou gravar os seminários de vocês. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Então, quando nós estivermos numa aula síncrona, eu vou ter que dizer: estou começando a gravação dessa aula agora. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante a concordância prévia dos professores e colegas sob as penas legais. Quer dizer que vocês não podem gravar no computador de vocês a aula síncrona. Vocês aguardem que depois vai ser disponibilizado para todos. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Então, um exemplo,
Vamos supor que vocês estejam indo numa escola, numa atividade de extensão e gostariam de utilizar os materiais da nossa aula. Vocês podem, mas vocês só vão poder utilizar se houver autorização de todos os colegas que aparecem naquele material e do professor. Senão, não podem usar. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Então vejam que tem muitos cuidados com os direitos de imagem e direitos autorais que todos nós temos que ter. Agora vamos ver os tipos de controladores de carga. Quanto à forma utilizada para desconectar o gerador fotovoltaico da bateria, quando esta apresenta carga plena, o controlador pode ser classificado como paralelo, shunt ou série. Ambos podem ser efetivamente usados, sendo que cada um pode incorporar um número de variáveis que alteram o desempenho básico e a aplicabilidade. Aqui nós vemos um controlador paralelo ou shunt. Por quê? Porque eu tenho aqui uma chave que está em paralelo com o gerador. Então, cada vez que eu fecho a chave, eu curto-circuito o gerador. Por isso o nome controlador shunt. Olha só, um controlador paralelo usa um dispositivo de estado sólido ou um relé eletromecânico que desliga ou reduz o fluxo de corrente para a bateria quando ela está completamente carregada. Então aqui pode ser um dispositivo de estado sólido, um transistor, ou um relé. Então é caracterizado com relação ao gerador. Aqui nós temos a bateria, ela é monitorada conforme o nível de tensão, então é acionado o controlador shunt. Aqui com relação à carga, eu tenho 2 transistores ou 2 relés que, quando a tensão da bateria cai abaixo de um determinado valor, então os controladores são acionados, esses externos aqui, para abrir o circuito e não alimenta mais a carga e salva a bateria de uma superdescarga ou de uma descarga excessiva. Controlador série, por sua vez, eu vou ter a abertura do circuito. O gerador fotovoltaico não consegue mais alimentar a bateria porque o caminho foi aberto aqui. Então aqui a gente não tem conexão mais do gerador com a bateria e por isso é chamado de controlador série. Vejam que é o mesmo modelo da saída que eu já comentei no slide anterior. Controlador de carga on-off, liga, desliga. Então, os controladores de carga comerciais mais simples são do tipo que a gente chama de liga e desliga, que era como a gente viu agora há pouco. É uma chave que só pode estar ligada ou desligada, seja em série ou seja em paralelo com o gerador.
Esse método consiste em permitir a entrega de toda a corrente gerada pelo módulo fotovoltaico até um determinado valor, chamado de tensão de regulação. Ao atingir o valor da tensão de regulação, é interrompido o fluxo de corrente de carga, diminuindo a diferença de potencial entre os polos da bateria. Então veja que quando a gente desliga, então ele quis dizer que há uma pequena queda de tensão, porque não está havendo mais processo de circulação de corrente entrando na bateria, e como a gente sabe, tem aquela resistência série. Então a corrente entrando ali vai gerar uma queda de tensão que se soma com a tensão da bateria, nesse sentido que ele fala nessa pequena queda. Então vejam que é um controlador extremamente primitivo, ele não faz aquela coisa de manter uma corrente constante, depois reduzir a corrente para manter a tensão constante. Ele só liga ali e o que tiver saindo do módulo vai para as baterias. O gerador permanecerá desconectado até que a tensão da bateria se reduza até atingir o valor nominal da tensão de reconexão. Então, a grande variável que é monitorada o tempo todo é a tensão nos terminais da bateria. Então aqui a gente tem um diagrama que mostra isso. Olha só que interessante. Existe a conexão do gerador com as baterias até que seja atingida a tensão, aqui já é uma tensão mais elevada, Quando é atingida a tensão máxima, eu desligo a entrada de corrente na bateria, a tensão começa a diminuir, até que chega num valor a partir do qual eu ligo de novo. E assim permanece. Então não importa se eu tenho um controlador série, como esse aqui, série, ou paralelo como esse aqui. O que importa é que essa lógica se aplica para qualquer controlador, porque o objetivo dessa lógica é manter a bateria no estado útil pelo maior tempo possível, utilizando um controlador simples. O controlador de carga on-off, então, se eu olhar no domínio do tempo, é uma curva assim que eu vou ver. Uma determinada tensão ele liga, quando a tensão da bateria atinge um valor máximo ele desliga, e assim fica. É o famoso estado de flutuação, esse que vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem uma tabela que mostra um exemplo de especificações de um fabricante de controlador de carga, do tipo liga e desliga, de 6 a 48 volts, sem opções de compensação de temperatura. Então são mostrados aqui todos os dados passo a passo, isso é um trabalho para vocês olharem em casa. Isso. Controlador de carga baseado no estado de carga da bateria. Atualmente já são encontrados no mercado controladores de carga baseados em estado de carga da bateria, tal do SOC, State of Charge, para aplicações em sistemas fotovoltaicos. Então, eles são capazes de implementar funções de proteção contra carga e descarga excessivas, mantendo independência com relação ao modelo de bateria em questão. Então não precisa mais ser uma bateria chumbo ácido, mas ele consegue medir o estado de carga e por isso, então, eu posso colocar baterias distintas. O maior desafio para essa tecnologia é a variação da eficiência da bateria em função do estado de carga e da temperatura. Estimação do estado de carga e vida útil em baterias. A capacidade C de uma bateria indica a quantidade total de carga disponível
e normalmente é expressa em ampere-hora. A corrente de carga ou descarga da bateria é comercialmente especificada em termos da taxa C, do inglês C-rate. A capacidade da bateria indicada na folha de dados normalmente corresponde à medição da capacidade para uma taxa de descarga C10. Pois a capacidade varia de forma inversa à taxa de descarga, ou seja, elevadas correntes de descarga resultam em menor capacidade. A determinação do estado de carga, do inglês, de uma bateria, o state of charge, em funcionamento é um processo complexo. Dentre os vários métodos propostos para estimar o estado de carga, tem-se o balanço ampere-hora, cuja relação é dada pela expressão que vocês têm ali. Então, o que acontece? A gente vai medindo a corrente e o tempo para ter essa relação ampere-hora. E dessa forma a gente consegue saber, através de uma integração, o estado de carga da bateria em função do tempo de carga ou do tempo de descarga. A maioria dos nossos equipamentos smartphones tem esse algoritmo rodando ali. É por isso que quando a gente compra um celular novo, o fabricante pede para a gente deixar mais de 12 horas em carga, para que ele possa fazer essa carga inicial, fazer esse monitoramento, né? Corrente por tempo. Então vejamos aqui, ó. Isso é uma forma de fazer uma integral discreta. Então, só que n mais 1 é o estado de carga no instante n mais 1. Só que n é o estado de carga no instante n. E bbn é a corrente na bateria no instante n. E gas é um fator de perdas. T-SOC é o intervalo entre amostras. C10 é a capacidade nominal para a taxa de descarga de 10 horas. Então, usando essa expressão, é possível determinar o estado de carga a cada momento. Mas eu tenho outras formas de determinar o estado de carga. Um deles é através da estimação da resistência interna da bateria. Lembra que eu falei que tinha uma resistência interna? Pois o valor dessa resistência varia de acordo com o estado de carga. Basicamente, as técnicas utilizadas para medição da resistência interna da bateria consistem na injeção de uma corrente alternada na bateria e, através dessa, se mede a componente alternada da tensão nos terminais da bateria. Vejam, aí não é uma corrente. Se a bateria é corrente contínua, eu não vou carregar a bateria com corrente alternada. É só uma injeção de um sinal, de uma ondulação sobre um nível DC. Com essas medições, o módulo da impedância interna da bateria é calculada e pode-se estimar o estado de carga. Em geral, as baterias exibem um comportamento predominantemente resistivo na faixa de frequências, compreendida entre 10 Hz e 1 kHz. Pode-se então mostrar que a impedância interna é diretamente afetada pelo estado de carga da bateria. Aqui a gente tem um setup para fazer a determinação da resistência interna da bateria. Olha que interessante. A gente tem aqui, ó, um gerador de onda senoidal
para frequências entre 10 Hz e 1 kHz, um amplificador e um driver de potência. E aqui a gente tem a nossa bateria. A gente vai medir a componente alternada da tensão injetada por esse transistor e vai medir a corrente. Dividindo a tensão pela corrente, a gente determina a resistência interna da bateria. Bem simples, né? Aqui a gente tem um resultado observado no osciloscópio da corrente e da tensão. Então tem um comportamento aqui da corrente e da tensão. Vejam que a corrente e a tensão não estão em fase, porque não é uma resistência pura, a resistência da bateria. Então existe uma impedância e não uma resistência. Então, a variação da impedância da bateria em função da capacidade residual de carga, quer dizer, o estado de carga, aqui a gente tem gráficos que mostram para a frequência de 1 Hz, de 9,69, 10 Hz, 100 Hz, 400 Hz. E aqui a capacidade nominal da bateria. Então dá para ver direitinho, é um comportamento da impedância em função do estado de carga. Então, medindo a impedância, a gente sabe, infere o estado de carga. Foi feito para essas curvas são para uma bateria selada chumbo ácido. Aqui é a variação da impedância de carga, um outro ensaio, por uma bateria de uma célula de 2 volts, 225 amperes-hora. Aqui tem um link para um artigo de onde eu tirei essa informação, onde os autores apresentam para a bateria AGM, para a bateria com gel e para a bateria ventilada, as características da impedância, módulo e fase em função da frequência. Isso, então, nos dispensa de ter que fazer o ensaio, a gente só precisa construir o equipamento que vai fazer a medida. Aqui a gente tem estimação do estado de carga de uma bateria em função da tensão e da curva, das curvas de carga. Ó, aqui, ó, C40. Demorei aqui 40 horas para carregar a bateria. Como é uma corrente bem baixa, a tensão não atinge um valor tão alto. Demorei 20 horas, demorei 10 horas, demorei 5 horas. Aqui a corrente é bem mais elevada, por isso que a tensão atinge um valor maior. Então vejam, ó, com uma corrente elevada, eu vou desligar aqui perto dos 16,4 volts. Com uma carga bem baixinha, em torno dos 15 volts. Nessas curvas nós temos a representação do processo de descarga, bateria chumbo ácida. Então aqui elas estão 100% carregadas, e aqui numa taxa C100, quer dizer que vai descarregar em 100 horas, vai suavemente descarregando e vai ser considerado totalmente descarregado aqui com 11,8 volts. Descarregando em 3 horas, ela vai ser abruptamente descarregada e vai com 9,5 volts. Então todas essas tensões aqui indicam descarga da bateria, né? O estado de carga é nulo, totalmente descarregada, com essas tensões que aqui estão. Então, de novo, quando a corrente que está sendo drenada da bateria é muito alta, eu tenho uma maior queda na resistência interna da bateria, que na verdade é uma impedância, como a gente acabou de ver.
Aqui nós temos curvas de carga e de descarga sobrepostas. Vemos claramente, né, que uma vez colocado em repouso a bateria, que eu tenho um decréscimo bastante significativo. Aqui a bateria carregada está com 12,5 volts, considerada 100% carregada aqui. Ao passo que no processo de carga aqui, ela fica sobrecarregada, ó, 130%. Então, o controlador de carga mais trivial para a gente fazer é aquele baseado na tensão nos terminais da bateria. É o mais utilizado, embora apresente uma série de inconvenientes para sua operação eficiente. Todas as decisões são tomadas com base no valor da tensão instantânea nos terminais da bateria. Possuem parâmetros básicos idênticos, variando somente pontos de regulagem e suas calibrações. Variam fundamentalmente quanto ao nível de sofisticação, qualidade e funções disponíveis. A carga ideal numa bateria chumbo-ácido é uma carga em 3 etapas. Talvez uma em 4 etapas vai aparecer. Então, os controladores modernos para sistemas fotovoltaicos isolados vão empregar conversores estáticos do tipo CC-CC, utilizando a modulação por largura de pulso, que eu já comentei antes, que é uma estratégia da eletrônica de potência, supervisionados por microprocessadores, de forma a garantir um perfil de carga da bateria segundo um esquema composto por 3 diferentes estágios de carga. O mais sofisticado tem uma etapa de pré-carga, mas seria assim: a carga grossa, uma corrente elevada, uma etapa de absorção, mantém uma corrente constante, mas menor, e uma etapa de flutuação, que eu também já expliquei para vocês como é que funciona. As quais podem incluir uma 4ª fase de equalização. Então, a fase grossa, nesta fase que caracteriza o início da carga, quando a bateria encontra-se descarregada. O controlador aplica às baterias a máxima corrente que o gerador fotovoltaico pode fornecer, até que estas atinjam um determinado nível de tensão pré-estabelecida. O gerador fotovoltaico funciona como uma fonte de corrente, sendo a tensão imposta pela bateria. E na fase grossa, são repostos de 80% a 90% da capacidade da bateria. Na fase de absorção, a tensão da bateria é mantida constante, e igual à tensão de fim de carga por um determinado intervalo de tempo até que a bateria seja considerada totalmente carregada. Sendo que, para isso, a corrente fornecida pelo gerador fotovoltaico é controlada pelo conversor estático, de forma a garantir o perfil desejado, o qual é imposto pelo sistema de supervisão, que pode ou não ser microprocessado. Fase de flutuação. Nesta fase, a tensão da bateria também é mantida constante, sendo a corrente de carga controlada por um conversor estático, porém num nível de tensão de flutuação que é bastante inferior à tensão de fim de carga. Esta fase se mantém indefinidamente, até que a bateria descarregue e sua tensão fique abaixo da tensão de flutuação, por determinado intervalo de tempo, quando então um novo ciclo de carga grossa terá início. Fase de equalização. Opcional.
Nesta fase, o controlador permite que a tensão da bateria seja mais elevada, por, para causar uma sobrecarga na bateria de forma controlada e obter um borbulhamento que visa agitar o eletrólito e evitar a sua estratificação. Destina-se normalmente somente a baterias chumbo-ácidas abertas. Então, o que acontece? Nós estamos falando de baterias estacionárias. Nos veículos, o veículo está sempre em movimento. E o movimento do veículo agita o eletrólito. E isso elimina essa necessidade dessa etapa de equalização, que aqui muitas vezes será necessária. Essa figura mostra muito bem essas fases. A fase de carga grossa, corrente constante enquanto a tensão cresce. Depois, para manter a tensão constante, a corrente decresce. Vejam que nas curvas que a gente apresentou anteriormente eram muito mais precisas. Aqui foi feita uma aproximação, né, usando réguas. E depois a etapa de flutuação, a corrente bem baixinha e se aceita uma queda na tensão. Aqui para uma curva mais próxima da realidade, a gente tem de novo a carga grossa, a absorção e a flutuação. Esses três estágios. Aqui nós temos uma etapa anterior, uma pré-carga. Então, uma carga leve, depois uma carga intensa, a sobrecarga e a flutuação. Então, essa aqui seria a situação mais idealizada para um controlador de carga. Aqui a gente tem um modelo elétrico equivalente de uma bateria chumbo-ácido. A gente tem essa fonte representando a bateria ideal. Aqui a gente tem uma resistência interna de descarga e uma resistência interna de carga, valores diferentes. Os diodos estão aqui para permitir que a corrente circule só nesse sentido e aqui só nesse, durante a carga. É só um modelo, pessoal. Essa capacitância representa a questão de que a bateria se comporta como uma impedância, não uma resistência interna. Então, esse capacitor faz as vezes daquela impedância. E aqui teríamos a resistência CC da bateria. Então aqui a gente pode observar uma tensão constante e a corrente seguindo esse modelo aqui. Seria a questão, né, que se essa tensão aqui é constante, vai chegar a um ponto que o capacitor aqui está totalmente carregado. No slide anterior, a gente viu o processo de carga considerando a aplicação de uma tensão constante nos terminais da bateria. E agora, se nós aplicássemos uma corrente constante, se eu aplicar uma corrente constante, a tensão vai crescer sempre naquele capacitor, né? Se eu carrego um capacitor com corrente constante, a tensão, seus terminais crescem. Mas tem a bateria lá, então existe a própria bateria que está sendo carregada, assim, comportamento de fonte de tensão vai acabar por limitar a tensão nos terminais do elemento bateria aqui, todo esse conjunto aqui é para simular uma bateria, né? Então, esse elemento aqui que representa a bateria ideal vai fazer com que a tensão no fim
atinge um determinado valor. Agora o método de carga empregando corrente e tensão constante, respectivamente. Então eu aplico uma corrente constante para fazer a tensão crescer rapidinho e depois eu imponho a tensão constante. Então a corrente vai rapidamente cair. Método de carga empregando pulsos de corrente, né? Cada ciclo de carregamento inclui um estágio de carga, né? Um estágio de charge e um tempo de descanso, rest, né? Então, charge, carga e descanso, rest. Método de carga empregando pulsos de corrente positivos e negativos. Reduz o tempo de carga e a elevação de temperatura. Então aqui tem eu carrego e dou uma descarregada e descanso. Então, aqui tem uma outra proposta. Aqui uma representação do algoritmo de carga de 4 estados. É o melhor processo de carga de células chopoásticas. Então eu tenho a pré-carga, a tensão cresce um pouquinho. Eu tenho a carga grossa, corrente constante, a tensão subindo. Quando atinge um determinado patamar, a corrente é reduzida. E depois a tensão é mantida constante através de variação da corrente. E depois começa um novo ciclo à medida que a tensão mergulha. Então isso seria o nosso algoritmo. Comercialmente, um controlador MPPT, está aqui, MPPT, Solar Charger Controller. Os controladores mais sofisticados disponíveis adotam a estratégia de segmento do ponto de máxima potência do gerador fotovoltaico, visando aumentar a eficiência do processo de carga. Tenhamos em mente que se o sistema não estiver bem dimensionado, pode acontecer de eu ter um gerador muito potente e poucas baterias. Então, logo as baterias estariam carregadas e eu teria um desperdício, né, do meu investimento. Então, é importante que exista um casamento perfeito, né, entre a minha capacidade de coletar energia nas baterias e a capacidade de produzir a energia, né, através dos módulos. Apresentam eficiência da faixa de 92% a 97%. Olha, isso é uma coisa muito elevada mesmo. Só com a tecnologia Silicon Carbide, que é uma tecnologia muito nova, são transistores muito caros, que eu vou conseguir eficiência desse nível. Então, são controladores caros para conseguir uma eficiência assim. Ou a não ser que ele não fosse eletrônico, fosse só com relés, daí sim teria uma eficiência alta. Deve-se analisar cuidadosamente se o incremento de custo e de complexidade resultante do uso de um controlador com rastreamento do ponto de máxima potência é compensado no Brasil pelo ganho de energia obtido. Perceberam? Será que vale a pena? Essa é uma conta que não é trivial. E principalmente para a realidade brasileira, onde as eficiências não são tão altas. Então eu quero aumentar a capacidade de captar energia do módulo, mas eu vou perder bastante energia no conversor. Isso tudo tem que ser bem sobrepesado. De acordo com o CRECESB,
que é o órgão aí que publicou o livro que a gente está utilizando, utilizou para produzir esse material. O seu uso só é justificável do controlador MPPT para sistemas de potência instalada superior a cerca de 250 watts. Caso sejam adotados em um sistema fotovoltaico outros tipos de baterias que não as chumbo ácido, a compatibilidade da bateria com os controladores de carga deve estar assegurada. Baterias de níquel-cádmio e de níquel-hidreto metálico geralmente são carregadas em corrente constante. E o final da carga é detetado por meio do aparecimento de uma derivada negativa na variação da tensão. E aqui uma notícia muito boa, vocês lembrem bem, um módulo fotovoltaico se comporta como uma fonte de corrente. Então, se a minha bateria quer ser carregada por uma fonte de corrente, eu já tenho tudo que eu preciso, certo? As baterias de íons de lítio, por sua vez, são carregadas com tensão constante, controlada em cada célula individualmente, a partir da regulação da corrente de carga com controladores bastante sofisticados. Então aqui já é um desafio, porque a minha célula, meu módulo é uma fonte de corrente, então eu já vou precisar de um conversor muito bem configurado para que ele possa fazer esse ajuste. Conversores CCCC.